Continuando o nosso alinhamento em relação à abordagem sistematizada, vamos focar um pouquinho mais agora no ABCDE História Ampli. Então, o que eu faço em cada um desses momentos? Na letra A, de vias aéreas, eu me pergunto se a via aérea está pérvia, e se não tiver, eu vou fazer alguma coisa para tentar desobstruí-la. Ainda na letra A, só para responder essa pergunta, se o paciente fala, se ele emite sons, se ele respira, as vias aéreas estão pérvias. Claro que eu posso ter algum sinal de obstrução de via aérea, uma obstrução parcial, por exemplo. Nesse caso, eu avançaria do A para o B. Ainda na letra A, uma outra avaliação que eu faço é se a via aérea é difícil, caso eu precise fazer uma intubação orotraqueal logo depois. Então, eu avalio a característica da via aérea do paciente, se ele tem uma via aérea possivelmente difícil para o manuseio de uma via aérea avançada. Do A para o B, eu avalio a saturação de oxigênio e já posso começar a tentar otimizar a saturação de O2, mantendo como meta uma saturação de pelo menos 94%. Então, se necessário, eu começo a ofertar oxigênio suplementar nesse momento. Na letra B, eu faço a avaliação do aparelho respiratório, então faço inspeção, palpação, percussão e ausculta respiratória, já procurando responder se o paciente tem ou não tem insuficiência respiratória. Na letra C, de circulação, eu avalio os 6 P's, perfusão, pulso, pressão, pele, precórdio e pensamento. E avalio assim a circulação. Se eu tiver um sangramento visível, um sangramento vultoso desde o início, que seja óbvio, isso entra como o primeiro P de perda de sangue. E um último P que pode entrar vai ser um pouco mais posterior a essa análise em relação à produção de urina. Então depois eu continuo reavaliando o paciente em relação à circulação, mas eu avalio também a diurese do paciente depois de algumas horas. Bom, a pergunta que eu me faço na letra C é se o paciente tem ou não tem choque, tudo bem? Lembrando, perfusão eu avalio o tempo de enchimento capilar. Pulso, eu avalio as características do pulso, frequência, amplitude, regularidade, simetria. Pressão arterial, faço a aferição da pressão arterial. Pele, avalio características da pele. Precórdio, eu faço a ausculta cardíaca e faço, se necessário, a monitorização cardíaca. E pensamento, eu avalio como está a perfusão cerebral. Faço uma pergunta clara para o paciente, ele deve me responder de forma bem concisa, bem objetiva. Quando eu termino a parte do pensamento, eu já começo a avaliar a parte do disability, a parte da letra D, que é o neurológico. Eu faço pelo menos a escala de Coma de Glasgow e a avaliação de pupilas. E na letra E, de exposição, eu exponho a superfície corpórea, avalio o paciente em relação a outras lesões ou ferimentos ou outros sinais. Uma vez que eu exponho o paciente, eu me lembro que ele pode sentir frio, frio é temperatura, eu avalio a temperatura axilar do paciente também nesse momento. Bom, ao fim do ABCDE, eu vou para a história clínica objetiva e direcionada, que é a história ampli, a regra mnemônica ampli, e me lembro de algumas coisas importantes para eu fazer as perguntas para o paciente. Na letra A, de alergia. Na letra M, eu tenho medicações, então eu pergunto sobre alergia, pergunto sobre medicações de uso crônico, medicações recentes que o paciente tenha tomado. P, de passado médico, eu investigo em relação a diagnósticos do paciente, em relação a comorbidades que ele possa apresentar. Na letra L, de líquidos e alimentos, eu pergunto qual foi o último momento que ele ingeriu algum líquido ou alimento para eu saber se existe o risco de ele ter o estômago cheio naquele momento, caso, por exemplo, eu precise fazer uma intubação orotraqueal ou precise ventilar o paciente. Isso vai ser uma informação valiosa para mim também. E na letra E, de evento, finalmente eu exploro o que trouxe o paciente até mim, qual é o sintoma dele, como está evoluindo, que momento começou, se tem sinais e sintomas associados, se ele tem alguma outra queixa. Nesse momento eu exploro o evento e aí eu vou formular minhas hipóteses diagnósticas de acordo com esses achados, tanto de história quanto de exame físico. Mas está aí a importância de você sistematizar. Você vai abordar de maneira organizada, sequencial, para obter seus dados de forma satisfatória, de forma qualificada. Depois você vai julgar esses dados para aí sim tomar suas decisões baseadas em possibilidades diagnósticas. Agora podemos fazer intervenções mais precisas e, se necessário, solicitar exames complementares de maneira racional, de forma a complementar nossa avaliação primária, confirmando ou afastando as nossas hipóteses diagnósticas. Um grande abraço, até a próxima!